Então, gente, vamos continuar. Então, o que aconteceu na administração do Sérgio Cabral? Ele começou ali proibir, né, o transporte ali, né, coibir, e isso aliviou, né, a arrecadação das empresas de ônibus, evidentemente, né, menos van, não tem concorrência para dividir o passageiro, trouxe de volta o monopólio. E ele fez uma sacada genial, né, além dessa proteção, que foi o bilhete único naquela época, né? Eu vou botar aqui, vou ampliar aqui, tá? Porque com o bilhete único, o passageiro, além de ter mais facilidade de não precisar dar troco naquela época, ainda de quebra tinha um desconto quando pegava a integração. Então conseguia equilibrar, de fato de verdade, os valores baixos da Kombi naquela época. Porque naquela época a Kombi era dessa maneira. Depois ficou maior. Eu nem peguei aqui a foto dela ficando maior, tá? Mas depois ela ficou maior, de 15 passageiros. Inicialmente era de 12 passageiros. Então, o que aconteceu naquela época? Ele tirou, ele reprimiu, tá? As vans, ele reprimiu, então tirou ali a concorrência das vans, então aumentou o lucro para a empresa. Além disso, trouxe um monopólio de um fluxo garantido para as empresas de ônibus, que era o bilhete único, tá? Com a integração, ônibus, metrô, aquela coisa toda, que na época deu o nome de modernização. E, consequentemente, depois disso, ele ainda nivelou os preços da passagem em relação às vans na integração. Então, uma pessoa fazia integração pagava um pouquinho mais barato naquela época, tá? Então, o que acontece? Nessa época, o transporte alternativo ficou muito reprimido, tá? Ficou muito reprimido mesmo, e isso garantiu uma boa arrecadação para as pessoas das empresas, beleza? Então, vamos seguir o curso aqui para a gente entender. Quando ele fez isso também, é um ponto importante de ressaltar, ele beneficiou o comércio digital, tá? E isso fortaleceu o comércio digital e ele atacou inconscientemente a arrecadação do Estado dos impostos, né? Porque uma vez o dinheiro em vias bancárias, se ele usar no comércio digital, ele vai beneficiar o comércio digital e ele prejudica o comércio físico, né? Então foi o início, de fato de verdade, no meu ponto de vista, da decadência. Saiu do antigo Vale Transporte, que era físico, e ficou no comércio digital. Vocês vão ver um pouquinho mais na frente essa explicação melhor, tá? Então favoreceu o comércio digital e desfavoreceu o comércio físico. Evidentemente que eles precisavam de um posto para poder fazer a recarga, eles precisavam de um posto para poder resolver os conflitos, os erros, os cancelamentos. E, consequentemente, mais para frente, eu acho que foi em 2010, já começou a expandir essas máquinas aqui, ó, caixas sem humanos, tá? Então já diminuiu o custo, né, para o empresário, evidentemente, né, e quebra a fonte do governo, e consequentemente fortaleceu o comércio digital. Então quem tinha o dinheiro no banco físico ainda, não tinha muito banco digital, chegava lá e pagava no débito, pagava ali no crédito, ainda estava muito expansão crédito naquela época, e fortalecia mais ainda as pessoas usar o ônibus, né? Talvez até esse bilhete digital foi uma forma assim de, de deixar mais forte, né, o transporte público de ônibus, né? Eu, como já tinha falado anteriormente, né, é mais um monopólio, tá? Estou só recapitulando aqui. Então o que acontece? Aí lançou esses caixas aqui, ó, digitais, tá? Fortalecendo mais ainda o comércio digital e transferindo renda, evidentemente, do poder público para o comércio digital, as burrices, né? As barbaridades.
Então, até aí estava indo essa questão, tá? Até aí estava indo essa questão. Veio a Olimpíada, houve reforma no bilhete único, né? Do trem, metrô, no governo do Pezão. E veio a Olimpíada, justificaram lá o aumento das passagens lá por conta, do ar-condicionado, isso um pouquinho mais para frente, e aquele absurdo. Só que acontece, gente, desse 2007 até o 2013, os aumentos das passagens, muitas das vezes eu observava, já que eu gostava muito de matemática, que era acima do salário mínimo. E era, assim, uns aumentos, no meu ponto de vista, muito injustificável. Só que o que acontece? A gente não pode falar nada, a gente não pode dizer nada. A gente está dentro de uma hierarquia que a gente somos subordinado. A gente vê o erro, mas a gente não conserta, né? Então, o que acontece? Diante de tantos desgastes que aconteceu no governo do Sérgio Cabral, e esses aumentos que desde 2007 eu vinha percebendo que eram aumentos muito acima, tá? Às vezes dava 10%, entendeu? Às vezes o aumento do salário mínimo, às vezes dava 11, 12%, o salário mínimo aumentou 8%, mais ou menos, entendeu? E olha que estava sem concorrência, ou diminuiu bastante a concorrência das vans, ainda tem isso. Então eu percebia naquela época, mas não podia falar muita coisa, né? E aí, o que aconteceu, gente? Desculpa pelo barulho aí, que eu fiz a gravação um pouquinho tarde. E aí não tem muito pra onde fugir, tá? E aí, o que aconteceu de fato de verdade, gente? Em 2020, mais pra frente, tá? Veio a pandemia. Não, vou voltar um pouquinho mais pra trás. E aí, o que aconteceu de fato de verdade? Descobriu de fato de verdade que na administração do Cabral ele tinha ali um suborno para dar um aumento acima do que é o correto. Eu acho que foi em 2017 ou 2018, não sei muito precisamente, que a passagem de ônibus ela ficou congelada durante 3, 4, talvez 3 ou 4 anos, mais ou menos. Então quem pagou a mais e morreu ou deixou de utilizar o dinheiro do transporte público, corrigindo aqui, ficou na dívida. Já era, tá? Quem usou a mais, quem usou o transporte pagou a mais, não teve ressarcimento. Talvez quem teve ressarcimento, né, ou vamos dizer assim, se aproveitou aquele que não usava o transporte, que aproveitou 4, 3 anos mais ou menos sem reajuste de passagem. Só que tipo assim, né, gente, a gente entende que ninguém vai ficar no prejuízo. O dono da empresa, ele não vai ficar no prejuízo. Só para vocês entenderem. Então o que aconteceu? Veio a pandemia. E aí o que eles fizeram com o trocador? O trocador, para poder diminuir aquele prejuízo de 3 anos ou 4 anos mais ou menos que eles ficaram sem reajuste. Eles pegaram essa oportunidade e retiraram o trocador. Quando eles retiram o trocador, aquele prejuízo que eles tiveram durante 3 ou 4 anos, aquilo ali foi sanado. Repassou o trabalho para o motorista e o motorista assumiu a função de motorista e cobrador. Só para vocês entenderem. Então, aqueles 3 anos que eles ficaram em prejuízo sem aumentar a passagem, esse custo foi passado por trocador. Ou seja, o trocador perdeu o emprego. Em outros vídeos já falei sobre isso. Ele que foi o penalizado desses 3 anos. Tá? Ele que foi o penalizado. Então, o que aconteceu de fato de verdade? Aí a empresa conseguiu repor o caixa, né, que a gente tinha perdido durante 3 anos, deu um dinheirinho lá pro motorista, né, porque ele ia ficar com dupla função, mas na cabeça deles, eles queriam que ficasse na mesma, mas aí houve um pouco de resistência para justificar, deu um pouquinho para o motorista, e repare, tá, isso é importante ser falado, a passagem não abaixou. Se você tira o trocador, tá, qual é a lógica? Diminuir o custo. Se diminuir o custo, você diminui também a passagem.
Só que, gente, infelizmente, esquece, né? Se você está usando as coisas dos outros, o outro vai pensar sempre nele mesmo, tá? Isso não aconteceu, a diminuição da passagem, tá? Quando tanto o governo como a prefeitura ele permitiu tirar o cobrador, ele praticamente perdeu uma arrecadação de imposto. Ele praticamente perdeu, tá? E isso, de uma certa forma, por enquanto, isso não está mostrando essa perda de arrecadação, porque ainda está crescendo, tá? Mas cada tempo mais que vai se passando e vai avançando a tecnologia, mais veloz vai ter a substituição, isso vai ficar visível. Então, o próprio prefeito e o próprio governador eliminou uma das arrecadação que mantém o poder público. Uma das fontes. Cada vez mais está se secando quando há substituição do trabalho humano e mecânico. Cada vez mais está secando. Então, esse bilhetinho aqui não vai trazer... Bilhete não, corrigindo aqui. Essa máquina aqui, eu vou ampliar aqui para vocês verem aqui. Eu espero que não seja muito curto, né? Porque aqui para mim a tela é grande. Essa máquina aqui não vai trazer os impostos que dava para o governo do cobrador. O ICMS, ISS, os impostos federais, municipais, não dá, tá? Isso aqui foi o substituto. Então, o governo do estado perdeu essa arrecadação aqui. Perdeu essa arrecadação aqui. Então, ele está secando a fonte de existência. Então, até aí, a gente entende aqui, desculpa pelo barulho, gente, mas infelizmente não teve jeito. Então, até aqui, o poder público atacou a sua própria fonte de renda, tá? E aí houve uma transferência de renda para o empresário, tá? Ele mesmo atacando o seu meio de existência. Então, quando isso aconteceu, eu já tinha consciência que desde o Cabral, quando ele colocou as maquininhas, que ia acontecer a substituição do cobrador, tá? Já são quase 20 anos, eu já sabia. Só que aconteceu, para poder reparar esse erro, que o motorista, hoje aqui estava sobrecarregado, eles transmitiram, né, ou transferiram o custo, né, da passagem para o próprio passageiro, porque ele vai ter que ir lá, não vai ter mais aquela função do trocador em determinados terminais, né? E também vai ter bilheteria. E o que acontece de fato de verdade? Resolveu o problema do empresário. Ou seja, aumentou o lucro do empresário, o governo, ele de uma certa forma acabou com a sua fonte de arrecadação, ou seja, ele está acabando com o seu próprio emprego, ou seja, é uma estrutura incapaz de ver, entender suas existências de arrecadação, tá? Ele não sabe mexer nessa questão, ele não é formado para isso, nessa questão de arrecadação de imposto. E como consequência houve uma transferência de renda, porque quando ele colocou o dinheiro em bilhete único, desculpa gente, no JAE, corrigindo aqui, ele está transferindo renda para o empresário, tá? Ele está transferindo renda aqui para o empresário, porque ele não precisa mais pagar o trocador tinha mais ou menos uns 8, 6 arrecadação de imposto, tá? Então praticamente está diminuindo a arrecadação, tá? E aí que tem o grande boom da questão que é importante ser falado. A justificativa que deu do motivo de uma das justificativas, né, que mostra como a hipocrisia impera, foi a questão da segurança, que o motorista ele não iria andar mais com dinheiro e consequentemente isso ajudaria na segurança do transporte. E aí a gente vê a hipocrisia, né? Porque o motorista, de fato de verdade, nessa lógica de a pessoa só usar o JAE, ele realmente fica seguro. Só que os passageiros ainda continuam sem a segurança, porque vai continuar levando celular, vai continuar levando dinheiro, vai continuar levando os objetos de valores
para dentro do transporte público, e a segurança fica para quem? Fica para os empresários mesmo, né? Então você vê a inversão de valores e você vê quem de fato de verdade está sendo servido, tá? O Estado não é neutro, né? Essa é a frase cérebro que eu estudo bastante e infelizmente essa é a verdade. O Estado não é neutro. Então, tipo assim, só para vocês entenderem que a substituição do dinheiro pelo já é nada mais para corrigir a besteira que fizeram de tirar o trocador. Eu sei que a lei proíbe, eu sei que existe aquela questão, mas infelizmente, quando ele fizer isso, jogar para o já que aí vai aumentar o fluxo bancário, né, do dinheiro, vai aumentar a concentração dos banqueiros, ele vai estar desmontando aqui, corrigindo aqui, o comércio físico, que é a arrecadação do poder público e do Estado. E vai estar fortalecendo o comércio digital. O que vai acontecer de fato de verdade? O de fato de verdade vai acontecer uma perda de arrecadação. Quanto menos pessoas trabalhar, que é a fonte de arrecadação, menos o governo vai poder conseguir arrecadar. E ele não conseguindo arrecadar, ele acontece o quê? Um enfraquecimento. Só que ele é tão burro, né? Essa é a verdade, né? É uma besta mesmo, que ele não consegue perceber isso. Vai aumentar a arrecadação, a centralização de dinheiro no banco, evidentemente. Vai fortalecer o comércio digital mais ainda e vai acelerar o desmonte do comércio físico para o comércio digital. Vai ter queda de arrecadação e, consequentemente, o poder público vai ficar enfraquecido. Vai ter menos pessoas para poder ocupar o cargo público. Então, assim, como o poder público não tem memória, ou seja, ele é uma relação de 4 anos de transformação, quem vai segurar essa batata são os descendentes lá na frente, que vão... Desculpa, tá, gente? As pessoas que vão concorrer ao cargo público que vai segurar essa batata. Por enquanto, enquanto a receita está subindo, está tendo arrecadação de imposto, tributo, taxas, essas coisas, tá uma maravilha. Mas vai começar a cair. E o desmonte ele vai ficar mais ainda acelerado, tá? Do comércio físico, tá? Então, gente, é isso que eu queria falar. Peço desculpa pelo barulho que está acontecendo aqui. Infelizmente não teve jeito. Mas isso aí já dá uma claridade. O que eu devo fazer nessa situação? Compre o seu carro elétrico. É melhor. Se não puder comprar um carro elétrico, usa uma bicicleta. O mundo em que você vive é só uma fachada. Entendeu? Tem Infelizmente, não dependa das coisas dos outros. Infelizmente, essa barbaridade que essa cooperativa fez de a gente viver de empréstimo das coisas dos outros, é assim que funciona, leva a essa estupidez. A gente vê o próprio administração pública se demitindo, cancelando o próprio contrato que eles fez. Tá? Então é isso, gente. Um abraço, fique com Deus aí, até mais.